meus irmãos de fé, vamos hoje para a nossa 25ª pergunta. A nossa pergunta de hoje diz o seguinte: para que precisa a fé de definições e de símbolos? Mas antes de nós respondermos a nossa pergunta, vale lembrar, como sempre, isso é fundamental para o nosso canal, muito importante para o desenvolvimento aqui da nossa intenção principal, que é levar esses vídeos ao maior número possível de pessoas, para que as pessoas também possam refletir como você está fazendo essas perguntas e aquelas reflexões da liturgia dominical que eu publico todo sábado, no final do dia. Então, para que você ajude a concretizar esse ideal, vai aí embaixo, se inscreve no nosso canal, deixa seu gostei e também compartilha com os seus contatos, com seus amigos, seus conhecidos, com a sua família, enfim, com aquelas pessoas que você quiser e que você acha que esse vídeo vai ajudar de alguma forma. Então vamos à nossa resposta de hoje. Para que precisa a fé de definições de símbolos? A resposta do catecismo é muito simples. Na fé, o que está em jogo não são palavras vazias, mas a realidade. Para que essa realidade seja expressa, ela precisa ter uma, digamos assim, padronização. Ela precisa ser padrão. A igreja ela é muito grande. Não começou com essa grandiosidade, Começou com poucos, de 72. Jesus escolheu 12, desses 12 ele foi multiplicando e multiplicando, E a igreja se espalhou então pelo mundo inteiro. E nós professamos uma fé que vem justamente de Jesus Cristo. Jesus Cristo nos transmitiu tudo o que ele recebeu do Pai, como ele mesmo nos diz no seu Evangelho, transmitiu isso para as suas testemunhas constituídas por ele mesmo, que são os 12 apóstolos, e esses 12 apóstolos transmitiram para as outras gerações por meio da palavra escrita. Primeiramente, uma transmissão oral, pela fala, depois pela palavra escrita, pelos evangelhos, pelos escritos dos Atos dos Apóstolos, as cartas de São Paulo, as outras cartas dos outros apóstolos, chamadas cartas católicas, o Apocalipse. Então, tudo isso vai contribuindo para essa transmissão da fé. Mas a fé ela precisa de uma fórmula, Ela precisa de algo que sirva para todos os cristãos, ou, como nós poderíamos dizer, para toda essa comunidade católica. Então, quando nós professamos a nossa fé, nós professamos, de fato, uma fórmula única, Nós temos uma só fé. Nos constituímos como igreja e nos fundamentamos em uma fórmula única. Cada lugar não professa uma fé diferente. Todos professam uma mesma fé. E na igreja cristalizaram-se ao longo do tempo símbolos de fé. Em outras palavras, nós podemos dizer fórmulas de fé. O que quer dizer essa cristalização de fórmulas de fé? É a padronização dessas fórmulas, A consolidação, a constituição de uma fórmula única, com a ajuda dos quais contemplamos, expressamos, aprendemos, transmitimos, celebramos e vivemos esta realidade. Então, tudo isso acontece porque nós temos uma fé que é unitária, uma fé que é unida, uma fé que se expressa por meio de uma fórmula fixa, Uma fórmula fixa. Por causa desta fórmula fixa, nós podemos dizer que contemplamos, expressamos, aprendemos, transmitimos, celebramos e vivemos esta realidade. Que realidade? A realidade da nossa fé. Sem formas densas, sem essas formas constituídas, dilui-se o conteúdo da fé. Cada um começa a professar uma fé individual, uma fé separada, e aí as coisas vão se perdendo. Por isso, a igreja dá muito, e bote muito nisso,
muito valor a determinadas proposições, afirmações, cuja expressão foi alcançada, na maioria das vezes, com muita dificuldade, com muita discussão, com muitas reuniões, inclusive concílios, que são grandes reuniões da igreja. Para quê? Para proteger a mensagem de Cristo de equívocos e adulterações. Constantemente nós vemos pela igreja um escândalo, né? Agora, com a facilidade da internet, de vez em quando tem um escândalo aí que é publicado e coisa. E por que isso? Exatamente porque alguns começam a querer destoar daquilo que é a fé íntegra, né? Aí você vê padre pendurando a hóstia sagrada num drone, você vê outros exemplos que aparecem por aí, né? Então, estas coisas acontecem porque alguém, às vezes, quer destoar. Nós não podemos nos escandalizar com esse tipo de coisa porque a fraqueza humana ela é bem dividida, né? Então, nós não podemos nos conformar com essa fraqueza humana, né? Quando ela aparece, nós combatemos, mas na medida do possível nós devemos professar a nossa fé, estarmos unidos por meio dessa fé e fazermos que a nossa vida caminhe coerentemente. E os símbolos da fé nos ajudam a viver dessa forma, sem adulterações e sem equívocos, né? Não precisamos atacar ninguém, mas com o nosso testemunho nós devemos dizer: nós queremos viver e acreditar e colocar em prática a fé que a igreja professou e professa até os dias de hoje, né? Os símbolos da fé são igualmente importantes na medida em que a fé da igreja é traduzida para diferentes culturas, devendo manter-se na sua essência. Então, há essa necessidade é legítima e muito frutuosa, e é o que garante que a igreja possa ser una em todos os lugares por onde ela está. Então, se alguém lhe pergunta, para que precisa a fé de definições, de dogmas, de símbolos, de fórmulas prontas? Pela necessidade de sermos unidos numa fé que é única, numa fé que não vem daqui ou dali, mas uma fé que se baseia no testemunho dos apóstolos, um testemunho confiável que nós acreditamos que vem do próprio Cristo, né? Ele transmite aos seus apóstolos transmitem para os outros discípulos, para as outras gerações, e por meio da palavra escrita chega até nós. Então, meus irmãos de fé, essa é a nossa reflexão do dia de hoje. Até amanhã com mais uma pergunta. Amanhã, a 26ª pergunta que vai tratar do tema também dos símbolos da fé. Nós falamos dessa necessidade de símbolos da fé e amanhã nós vamos ver o que são de fato esses símbolos da fé. Então, até o nosso próximo vídeo.